Veja só essa notícia. Integrantes da Polícia Federal dizem que a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado teria encontrado provas que confirmam os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas. Aqueles depoimentos que tiveram o sigilo derrubado por Alexandre de Moraes. Lembra-se, na sexta-feira retrasada? Na sexta-feira passada, nem retrasada, faz uma semana hoje. Segundo as informações, o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior apresentaram detalhes de reuniões envolvendo os militares das três forças. Não somente os militares das três forças, também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que essas reuniões teriam havido para discussão dos termos para uma suposta tentativa de golpe e que teriam ocorrido nos dias 7 e 14 de dezembro, pós-eleição presidencial. Fontes ligadas à investigação afirmam que as revelações feitas pelos militares são corroboradas por provas, como arquivos extraídos de celulares, arquivos de computadores apreendidos, também da delação de Mauro Cid e uma série de dados colhidos e cruzados na apuração. Os ex-chefes do Exército e da Aeronáutica prestaram depoimento na condição de testemunhas. Por isso, não precisaram entregar os celulares ou os computadores para toda essa perícia. Eu estava aqui até pensando, que bom que a gente já tem aqui a junção com a Débora, porque quando a gente falou sobre a delação de Mauro Cid, me veio aqui, incrível a cabeça nossa no ar, né? Eu estava dando a notícia e já pensando assim, pera lá, mas será que o que Mauro Cid vai ter de encontrar o juiz hoje? Porque corre em segredo de justiça, né, Débora Bergamasco? Que a gente tem a presença de Mauro Cid hoje, à 1h da tarde, tendo de esclarecer para um juiz que faz parte ali da equipe, do grupo, vamos assim dizer, de Alexandre de Moraes, ele vai ter de esclarecer o vazamento de um áudio ontem. Mas a gente não sabe de qual caso diz respeito, né? Se é exatamente sobre os atos golpistas, ou melhor, sobre essa tentativa de golpe, se tem a ver com as joias, se tem a ver com o cartão de vacinação. Mas o fato é que a Polícia Federal diz que tem provas que confirmam os depoimentos sobre essas reuniões de tentativa de golpe, né, Débora? Pois é, a cabeça fica a mil, né, Elisa? Olha só, a partir do momento em que a Polícia Federal, né, a apuração da Gabriela Prado, e ela está muito competente, né, na cobertura da Polícia Federal, ela e a Jussara Soares também, assim, os depoimentos, elas estão muito no lance, né, em relação a essas apurações. E é o seguinte, de fato, olha que conexão interessante. A partir do momento em que a delação de Mauro Cid, que começou a puxar esse novelo da tentativa de golpe, ainda está em sigilo, mas as apurações dão conta de que ele detalha a questão da tentativa de golpe de Estado. E a partir do momento em que essa delação parece que fica aí, ó, meio balançando. Será que vai continuar válida? Será que não vai? A APF diz, mas eu já tenho as provas necessárias para comprovar as histórias que estão sendo contadas. Porque os depoimentos das testemunhas, os dois ex-comandantes das forças que você citou, eles trazem elementos, mas como você disse logo no comecinho do live, são meios de provas, né? São os depoimentos, tanto a delação premiada quanto o depoimento de testemunha, são maneiras de você ir abrindo o leque e procurar corroborar as histórias que estão sendo contadas. O que a PF diz? Se a PF diz, fontes da PF falaram, né, para a apuração ali de Gabriela Prado, que já temos as provas materiais para comprovar a história que foi contada, dá um alento na investigação no sentido de que, olha, será que a delação de Mauro Cid para este caso, ela é indispensável? Porque se eles já têm as provas materiais da história contada por ele, pelos depoentes como testemunhas e tudo mais, se eles já têm as provas, as comprovações, né? Isso que os investigadores dizem, então, com delação ou sem delação, pode ser que
continue, o que importa é a investigação continua em pé, né? O inquérito, esse relatório, ele vai ser robusto o suficiente? É uma história que tem começo, meio e fim, com provas cabais? Porque isso é importante, isso é o que vai basear depois uma provável denúncia do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Então, tem que vir robusto. E quando essa notícia vem à tona, ela é importante porque quem está achando que vai se livrar, olha, caiu a delação do Cid, nossa, graças a Deus, alívio, tem que tomar cuidado, porque se for verdade que a Polícia Federal já tem as provas para comprovar essa história, aí com delação ou sem delação, tem gente que vai ter que ficar preocupada. Totalmente. E lembrando que delação não é a prova em si. Você pode delatar o que você quiser. Depois a investigação faz as comprovações. E, reiterando, o PF diz que cruzou informações com o que disseram os generais, com o que disse Mauro Cid, informações em celulares, informações em computadores. Não é no campo do achismo, né? Existem conexões e aí as defesas estão trabalhando para tirar o seu da reta. Obrigada por enquanto, Débora. Vamos